Fala, galerinha do meu coração, tudo bem? Professor Rodrigo Gil de volta na área e eu estou trazendo para vocês hoje uma aulinha sobre Guerra de Secessão, que a gente também conhece como Guerra Civil. E calma, não tem nada a ver de Homem de Ferro contra Capitão América, tá, galera? A gente está falando de uma outra questão, a gente está falando de um conflito que ocorre nos Estados Unidos e que vai consolidar o modelo federativo norte-americano, vai consolidar esse modelo de país industrializado e vai consolidar todo o processo da sua formação territorial, beleza? Vamos tentar entender um pouquinho quais são os antecedentes desse processo para a gente chegar às causas e, de fato, depois às consequências. Galera, quando a gente fala de Estados Unidos pós-independência, é interessante a gente discutir, né, que existem ali, lembra do videozinho que vocês viram de independência dos Estados Unidos? Eu sei que vocês viram. Lembra que existe ali uma diferença no modelo de desenvolvimento lá desde a época da colônia? Você tem ali um norte, né, muito industrializado para a época, né, assim, em termos comparativos, e você tem um sul que vivia um sistema de plantation. Você tinha um norte que utilizava mão de obra livre e você tinha um sul que utilizava mão de obra escrava. Galera, e além disso, né, você tinha um norte que já se desenhava como colônias protecionistas, se a gente pode dizer assim, e um sul um pouco mais ávido à ideia do livre comércio, muito porque dependiam de exportar os seus produtos e comprar produtos que vinham de outros países, especialmente países da Europa. Então, na verdade, quando a gente olha para essa formação norte-americana, lá no processo de colonização e depois de independência, a gente percebe que a partir já deste momento, existe ali uma série de características que vão fundamentar, né, rivalidades. Bem, é interessante a gente compreender que esse processo de mudança, ou melhor, de diferença entre, né, esses modelos de desenvolvimento vão conduzir também a forma como cada região vai olhar lá para o oeste, né? E aí quando a gente olha a expansão do oeste, é interessante a gente perceber como é que a expansão do oeste vai expor as feridas que existia dessa relação entre o norte e o sul. Eu falei assim, pô, Rodrigo, mas isso era na época da colônia, agora tá todo mundo de boa, tá tranquilo, viraram amigos. Não era assim, né? Existia ali rivalidades muito fortes por diversas questões, né? As questões econômicas, de fato, eram aquelas que estavam mais visíveis, eram mais transparentes, né? Eram aquelas que as pessoas conseguiam, de fato, perceber de forma mais contundente. Bem, galera, tem um político norte-americano na época, agora me foge o nome, que ele dizia que a conquista, por exemplo, se eu não me engano, do México seria o veneno para os Estados Unidos. E por que seria o veneno para os Estados Unidos? Porque esse processo de marcha para o oeste, a gente está falando ali, né, da conquista daqueles territórios, né, que pertenciam ao México, os territórios, né, lá da costa oeste, lá da Califórnia, acabavam por expor os diferentes projetos de nação, os diferentes projetos de país que existia naquele período, né? E, obviamente, essas diferenças, elas foram ao longo da história, né, alguns presidentes tentaram dirimir isso. Lá no início, né, o presidente James Monroe, se eu não me engano, se eu estiver errado, podem me corrigir na descrição, eu acho que não estou, vai assinar um negocinho chamado Compromisso de Missouri, né? E aí meio que estabelecia ali, né, uma relação de, como é que eu posso falar, de estabilidade política entre os estados do norte e os estados do sul, dizendo o seguinte, olha, não pode nesses novos territórios conquistados estabelecer, por exemplo, mão de obra escrava. A questão da escravidão é muito central quando a gente olha para a Guerra de Secessão e quando a gente olha para esse processo de expansão territorial, porque fica parecendo que a gente está falando da bondade deles, né? Esses estados do norte tão bonzinhos, não queriam ter escravos. Não tem nada disso, não é nada maniqueísta.
né? A questão toda é que quanto mais escravos eu tenho, pela lógica, né, desse modelo de desenvolvimento do norte, menos pessoas eu tenho consumindo. Então isso é ruim para a indústria interna. Tá? Bem, essa tentativa era questionada pelo princípio da federação, né, do federalismo norte-americano. E o Sul pressionava muito em relação a isso. Falando assim, ó, pera lá, eu tenho o direito de ter escravos. Aí eu falei assim, pô, pera, como assim ter direito de ter escravos? Sim, eles acreditavam que isso era um direito deles. E aí entra o conceito de cidadão. Quem é cidadão nos Estados Unidos pós-independência? Quem é essa figura que pode ser chamada de cidadão? Por exemplo, você pode excluir, inclusive, mulher. A mulher não votava. Né? E aí não entra no conceito de cidadão. Escravo, então, negro, então, nem se fala. Não participa de nada, é excluído de tudo, ainda é, né, chicoteado, chibatado, escravizado e por aí vai. Bem nesse caminho, vai ser assinado lá na frente o tal do Compromisso Clay, em 1850. O Compromisso Clay, eu não me lembro se foi no governo do Taylor, ou do... Eu acho que foi no governo do Taylor, que ele morre em 1850. Esse compromisso, que é uma tentativa de novo de estabelecer ali algum grau de harmonia nos objetivos que os estados do norte e os estados do sul, né, pretendiam para essas áreas novas. E essa é a grande questão. A Guerra de Secessão ela tem muito a ver com esse processo expansionista e com o que fazer e o como fazer com esses territórios novos. E o Compromisso Clay é o seguinte, olha, beleza, cada um faz a sua maneira. Os estados do norte tocam, né, essa parte aí dos estados do norte que são novos, né, e que vão se unir a essa concepção dos estados do norte. E os estados do sul, tudo tranquilo, também fazem a sua maneira. Você lembra que eu falei ainda há pouco daquela ideia de falar assim, eu tenho o direito de ter escravos? Eles manifestam isso aqui. Ou seja, você tem ali algo que para nós é um absurdo, né, em tempos atuais, mas que à época refletia o pensamento desses estados do sul. E aí que pensamento era esse? Você está falando de um pensamento dos grandes fazendeiros do sistema de plantation, de uma sociedade que era escravista. Galera, vamos parar para pensar. Quando eu olho para os Estados Unidos, eu estou falando de um país que boa parte dos estados, os negros só conquistam seus direitos civis entre as décadas de 50 e a década de 60. E a gente vai falar de Rosa Parks, a gente vai falar de Martin Luther King Jr., de Malcolm X, entre outros que lutaram pela conquista de direitos dos chamados afro-americanos. Você imagina isso no século XIX, como é que era. Então, ao passo que a Guerra de Secessão ela vai expor essas feridas, né, que eram as grandes diferenças entre, né, as diferenças econômicas entre os estados do norte e os estados do sul, a escravidão está ali, ó, no centro das causas. Aí a gente já vai entender mais ainda o porquê já. Dentro desse espectro do processo expansionista, você tem um fluxo de imigrantes muito forte. Né? Vamos lembrar que o Lincoln vai assinar, se não me engano, em 61, né, o Homestead Act. Aliás, a eleição do Lincoln também está nesse bojo. Né? Então você tem aqui um grande fluxo de imigrantes, estimulado com a possibilidade de ter acesso a essas terras, né, recém-descobertas, ou melhor, recém-conquistadas. Vamos lembrar que o processo de expansão territorial, né, se dá de três formas. Através da compra de território, através da acordo e, sobretudo, através de guerra. Através de tomar o território do outro na mão. Aliás, na mão não, né? Na arma. Beleza? E aí vem a grande questão, né? Você tem ali o contraponto entre escravidão e trabalho livre. A escravidão defendida com unhas e dentes pelos estados do sul e o trabalho livre sendo defendido pelos estados do norte. Bem, quando é que a coisa, né, começa a desandar? Eu gosto de separar, né, entre causas políticas e causas econômicas. Mas vocês vão reparar que a abolição da escravidão ela é uma causa política e econômica. Primeira causa, a eleição do Abraham Lincoln, tá? Representante ali dos estados do norte, né, estados esses representados pelo Partido Republicano.
Aliás, tem uma grande diferença aí, né, quando a gente discute os partidos políticos norte-americanos. À época você fala do Partido Republicano, que era um partido progressista, né, ligado à ideia de industrialização e por aí vai. E o Partido Democrata, à época, era um partido ligado às questões mais conservadoras, ligadas ao homem do campo, né, ao latifundiário lá do sul, né? Enfim, isso ao longo da história acaba tendo as suas alterações, mas isso é um papo para um outro vídeo, tá? Então, você tem a eleição do Lincoln. O Lincoln, muitos tratam o Lincoln como um abolicionista. Não, o Lincoln não é um abolicionista. Ah, Rodrigo, mas é ele que assina a emenda da abolição. Eu sei disso, galera, eu sei que é ele que assina. Só que tem um porém. O Lincoln tinha uma máxima, né, que era muito interessante. Ele falava o seguinte, olha, entre a abolição da escravidão e manter o país unido, eu prefiro manter o país unido. Ou seja, o esforço maior dele era manter o país unido. Quando o Lincoln, né, assume e vai se declarar a favor da abolição da escravidão, que vai se dar inicialmente em 1863 e depois vai ser consolidada em 1865, aí, meus amigos e minhas amigas, os estados do sul ficam pé da vida, se sentem usurpados do direito de ter escravos, porque isso era essencial, né, para a estrutura econômica, e vão decidir se separar, né? Vão decidir se separar do restante do país. Vão se estabelecer ali, eu já vou voltar na outra imagem, mas vão se estabelecer ali como estados confederados, né? A confederação ali dos condados, né, dos estados do sul, e os estados do norte, os estados da União. Aliás, tem uma coisa que é interessante, que quando a gente fala da guerra de secessão, não é uma guerra para a secessão, é uma guerra para evitar a secessão, ou seja, evitar a separação do país, né? E aí, por que eu destaco que a abolição da escravidão é uma causa política e uma causa econômica? Bem, uma causa econômica a gente já sabe, né? É uma causa econômica porque a escravidão está no seio ali, na base, melhor dizendo, da estrutura econômica do Sul. Agora, é uma causa política também porque existia um grande receio, né, do como seria a vida para essa galera pós-independência. E existia um receio muito grande dos estados do Sul, né, de serem perseguidos, os donos de escravos serem perseguidos por esses escravos libertos. Tanto é que lá na frente vão fundar, né, uma grande organização racista, né, criminosa, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Então, quando a gente estabelece as causas gerais, tem essas questões envolvendo, né, de um lado, a abolição da escravidão, por outro, a eleição do Lincoln, e tem algo que é interessante para a gente discutir, a ideia de protecionismo e livre mercado. O Lincoln vai querer instituir ali também uma série de impostos para os produtos que vinham de fora. Isso tinha duas motivações. Primeiro, aumentar a arrecadação do Estado. E por que aumentar a arrecadação do Estado? Porque esse processo de marcha para o oeste, ou o processo de formação desse território, além de ser muito custoso, ele ainda não tinha sido consolidado. Porque não bastava só chegar. Você está falando de uma estruturação, por exemplo, de redes de transporte, de ferrovias, por exemplo, né, de recursos para você gerar a possibilidade de ter tanto indústrias quanto fazendas, né? A possibilidade de você criar políticas públicas de estímulo à ocupação desse local. Então precisa de dinheiro para isso. E por outro lado, existia ali também uma ideia de tentar privilegiar as indústrias que se localizavam onde? Nos estados do norte, que agora, na Guerra de Secessão, vão ser chamados de estados da União. Então, galera, essa questão que você tem da eleição do Lincoln, né, a ideia do protecionismo defendido pelos estados da União e o livre comércio defendido pelos estados do norte, do sul, desculpa, acabava ali por, né, compor toda a gênese aí das causas de uma forma geral. Agora, o Lincoln não era bobo nem nada, né? Essa ideia de querer manter o país unido, né, de não deixar o sul se separar, e aí ele vai criar uma série de medidas, por exemplo, ele faz acordos com a Inglaterra
para tentar embargar navios, e consegue fazer isso. Ele embarga navios que levavam produtos norte-americanos, né, dos Estados Confederados, dos Estados do Sul, para a Inglaterra. A Inglaterra não vai tomar lado nenhum nesse conflito, não. Ela se mantém neutra. Ela simplesmente deixa de, né, realizar as atividades comerciais ali com os Estados do Sul, o que acaba sufocando economicamente esses estados, que já eram mais pobres. Já existiam diferenças aí, né? Por exemplo, enquanto você tinha 4 fábricas de armas nos estados do norte, você tinha uma fábrica de arma, de munição, nos estados do sul. Né? O exército dos estados do norte, né, dos estados da União, o exército era 3 vezes maior que os estados do sul. Na verdade, a guerra, ela começa e ela vai ser baseada, né, em ataque a fortes, em conflito no mar, e sobretudo, e aí vem umas novidades que eu acho que são interessantíssimas em termos de conflito. Interessante não porque eu acho bom, interessante porque era novidade na forma de se fazer conflito. As trincheiras que vão ser utilizadas lá na Primeira Guerra Mundial são, entre aspas, criadas aqui na Guerra de Secessão. Cara, é um conflito extremamente brutal. Vai matar 3% da população norte-americana, que daí em torno de 700 mil pessoas, 800 mil pessoas à época, né? Mais ou menos. Então é gente pra caramba. Aliás, a Guerra de Secessão, em termos totais, em números totais, é o conflito onde morrem mais norte-americanos. Agora, olha que louco isso, né? Mais do que os Estados Unidos perderam de soldados na Primeira Guerra e na Segunda Guerra juntos. Foi um conflito que, assim, aprofunda, em certa medida, né, essas diferenças, se transformam em diferenças muito claras, mas depois você constitui ali e reforça a ideia de federalismo. Essa é uma consequência, né, fundamental para você enxergar esse país que vai se fundamentar logo depois, né? Muitos escravos dos estados confederados, com medo do que poderia ocorrer, porque está havendo o sufocamento econômico, as pessoas começam a ter dificuldade de ter acesso a alimento, inclusive o próprio exército, dificuldade a chegar em armas, migravam para os estados do norte, para os estados da União, e se alistavam no exército, porque nos estados da União existiam afro-americanos no exército. Ah, poxa, estavam defendendo o país. Não, estavam garantindo a sua liberdade. E nem assim, de fato, conquistavam, porque, aliás, a liberdade é um conceito muito, muito líquido, né, quando a gente discute ela. O que é liberdade? É só o fato de poder ir e vir? Né? Se eu tenho direito de ir e vir, mas não tenho direito de escolher quem eu vou votar, se eu não tenho direito, por exemplo, de sentar no ônibus onde eu quero, se eu não tenho direito de usar o banheiro que eu quero, ou de beber água no bebedouro que eu quero, essa liberdade ela é completamente subjetiva. Né? E é isso que vai acontecendo nos Estados Unidos nesse período. Né? Como eu falei, foi um conflito que vai ter inovações, trincheiras, metralhadoras, navios de guerra e por aí vai. Consequências, como eu já disse, 3% da população, né, do total da população morre nesse conflito. O Lincoln acaba sendo assassinado, né? Ele vai assinar a abolição da escravidão em 1863, o conflito acaba em 1865, obviamente, né, com um massacre dos estados da União em cima dos Estados Confederados. O Lincoln se reelege, mas nem assume. Vai ser morto. E morto por quem? Por um confederado. Tá? Consolidação do modelo federativo, como existe hoje. Né? Você tem lá nos Estados Unidos, estados que têm a pena de morte, outros que não, né? Enfim, dentre outras leis, dentre outros princípios, que você pode exercer num país, num estado, e em outro você não. Tá? Isso ainda é um resquício também dessas diferenças que estão lá na gênese do início dos Estados Unidos, ou seja, desde o período da colonização, e que vai ficar muito evidente na Guerra de Secessão, a diferença que existia entre esses territórios. O estabelecimento de um país extremamente industrial, abolicionista e protecionista. Essa ideia de livre comércio norte-americano, isso é recente. Para se construir um país forte, potente economicamente, né, durante boa parte da sua história foi um país que se constituiu
em cima do protecionismo. O que é isso? Em cima de proteger a sua economia. Né? Ou seja, de criar taxas, por exemplo, que inviabilizam a disputa comercial com produtos que vêm de outros países. Né? De subsidiar a produção interna, de bancar, de financiar. Beleza? A abolição definitiva, como eu disse, e o surgimento da famosa Ku Klux Klan. Né? Já viram o Ku Klux Klan? Aquela galera que usa o chapéu do Zé Gotinha? Então, é isso aí mesmo. Uma organização criminosa, racista, criada por membros dos estados do Sul, que obviamente, né, tinham medo do que poderia acontecer no cenário pós-abolicionista, né, e simplesmente decidem criar uma organização para matar esses negros que estavam libertos. Gente, tem uma série de filmes que falam sobre essa organização. Ela hoje ainda existe, mas na ilegalidade, aliás, né, alguns membros declararam publicamente apoio ao atual presidente norte-americano, né, o que é muito complicado. Aliás, em protestos racistas nos Estados Unidos, é muito comum se ver a utilização da bandeira dos Estados Confederados, tá, galera? Marginalização e segregação da população negra. É aquilo que eu falei da concepção de liberdade ser algo muito subjetivo, né? A concepção ser subjetiva. E por que isso? Porque, caramba, beleza, eram livres? Sim, mas até que ponto? E até que ponto poderiam exercer essa liberdade? Beleza, galera? Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, até a próxima.